Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre após o Dois Toques. Você pode assistir o programa através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Envie o seu comentário pelo Facebook, no chat do nosso live stream, está aparecendo neste momento, e também procurando aí RDC TV Digital nas redes sociais. Também há a possibilidade de você mandar o seu comentário pelo WhatsApp, o novo WhatsApp da RDC. O telefone é 9993 39894, repetindo 9993 9894. Não deixe de participar, enviar a sua sugestão, a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Antes de entrarmos na nossa pauta, eu gostaria de agradecer também a repercussão da entrevista de ontem com a vereadora Mônica Leal, que está disponível na íntegra no nosso Facebook. Não deixe de assistir, para você que não assistiu ontem ao vivo o programa, está gravado, disponível nas nossas redes sociais. É só pesquisar RDC TV Digital e encontrar. A vereadora deu algumas declarações polêmicas aí ontem, distribuindo bordoadas, inclusive, em relação ao prefeito Nelson Marquesan e a outros seus colegas lá na Câmara Municipal. E também repercutir ainda o fato de que ontem nós, obviamente, falamos sobre a votação, mas não demos o resultado, mas ontem, por 345 votos, a MP da Liberdade Econômica foi aprovada pela Câmara dos Deputados, o texto base, uma evolução fantástica para a organização do Estado brasileiro, e eu diria que é até mais importante que a reforma da Previdência, porque a MP da Liberdade Econômica ela ataca uma questão relativa à cultura brasileira, que sempre foi extremamente fiscalizatória, sempre foi extremamente cartelizada, sempre foi extremamente cartorial, né? E isso muda a partir do momento em que nós temos uma MP que desmembra, desfaz, dissolve uma parte, se não tudo, mas uma parte da burocracia que infelizmente impede que negócios sejam feitos, que empregos sejam gerados e que o progresso possa se dar de forma sustentável. Agora, o que se espera é que a MP da Liberdade Econômica aprovada na Câmara frutifique nos estados e nos municípios. Se você é vereador e quer o melhor para a sua cidade, não deixe também de apresentar um projeto relativo à liberalização da burocracia, porque isso vai fazer a diferença para cada um dos municípios do nosso país. Eu faço um chamamento nesse sentido. É realmente muito importante, uma ação fundamental. Eu acabei de voltar de um evento do LIDE. Eu quero mandar aqui um abraço para o Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE, esteve recentemente aqui no Cruzando as Conversas, uma palestra com o presidente da Apex, que é um órgão muito importante para a divulgação do Brasil no exterior, e ali foi adiantada a informação de que nós teríamos um escritório da Apex aqui no Rio Grande do Sul e que a instalação é para daqui a 30 dias. Na minha secretaria. Na sua secretaria, Rondinei? Maravilha, então vocês vejam só como isso é muito bom, né? Notícias boas aí, nem tudo é notícia ruim, tem notícia muito boa e eu faço questão de abrir esse programa trazendo isso para vocês que nos acompanham. A edição de hoje do Cruzando as Conversas é sobre insegurança jurídica e demarcação de terras indígenas, que é uma velha polêmica e que ganhou força, principalmente no período do governo do PT, porque se praticou diversos tipos de ações que relativizaram propriedades privadas, geraram insegurança e, obviamente, prejuízos. Esse tema sempre é muito latente. Um dos nossos convidados, o procurador Rodinei Candeia, que está aqui conosco, aliás, eu já dou as boas-vindas, é um prazer recebê-lo no programa, fez um vídeo para o portal Locus Online, do qual eu já fui articulista, e que viralizou no país. Então, antes de introduzir o Rodinei e também o nosso outro convidado, o Márcio Atz, vamos rodar o vídeo para contextualizar o nosso público. Ana, pode colocar no ar.
Olá, eu sou Rodinei Candê, estou aqui no jornal Fox Online e vim conversar com você sobre uma matéria de extrema gravidade que está em pauta no Supremo Tribunal Federal e tem sido dada pouca importância para a mídia tradicional. Eu trabalhei com demarcações de terras indígenas nos últimos 7, 8 anos e apurei que existiam inúmeras fraudes nos laudos antropológicos, nos processos. As demarcações aconteciam sem nenhum critério jurídico correto e com várias mentiras e fraudes acontecendo durante os processos. Isso tudo era patrocinado por ONGs nacionais e internacionais, principalmente o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, o Instituto Socioambiental, o Centro de Trabalho Indigenista e a Associação Brasileira de Antropologia. Essas ONGs nacionais são patrocinadas por organismos internacionais, como a Fundação Fora, a Fundação MOR, o governo da Noruega, o governo da Alemanha e várias outras entidades. Esse dinheiro todo são bilhões de reais que estão à disposição para fazer militância política. Nós descobrimos, ao fim da CPI, da FUNAI e do INCRA, a qual assessorei durante 1 ano e meio, de que todas essas ONGs, na verdade, só tinham uma única pretensão, que era a estatização de áreas privadas, e para isso promoviam todo tipo de ato, como invasões, como violência, e patrocinadas juridicamente pelo Ministério Público Federal. Pois bem, todas essas iniciativas para desconstituir propriedades privadas, elas foram impedidas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente em função do julgamento Raposa Serra do Sol, que fixou o marco temporal. O que é o marco temporal? Significa o seguinte, que todas aquelas terras que estavam ocupadas pelos indígenas em 1988 são tradicionalmente indígenas. Todas aquelas que não estavam ocupadas por indígenas não poderiam ser demarcadas a partir de então e desconstituídas as propriedades. Pois bem, essas ONGs e todos esses movimentos nunca se contentaram com essa posição e quiseram inverter esse processo. E agora eles conseguiram, junto à ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, pautar essa matéria. Agora, no dia 16 de agosto, todas as matérias estarão sendo apreciadas de uma vez só. Então vão ser demarcações indígenas, demarcações quilombolas, o Código Florestal, a regularização fundiária, todas as matérias que são pautas da esquerda vão ser apreciadas num só dia. O Supremo Tribunal Federal autorizou a presença de mais de 300 quilombolas indígenas na sessão. Está prevista a presença de milhares de militantes desses movimentos nesse dia no Supremo para ver se reverte a posição do Supremo do marco temporal. Esses movimentos internacionais, a única coisa que querem é, na verdade, se apropriar do que tem por baixo dessas terras, ou seja, a sua grande capacidade produtiva ou as riquezas minerais. O que vai acontecer se o Supremo reverter a sua posição em relação ao marco temporal é que as invasões todas vão ser estimuladas e nós vamos viver um verdadeiro caos no Brasil. No Mato Grosso do Sul existem 120 fazendas invadidas. Na Bahia são mais de 200 propriedades. Aqui no Rio Grande do Sul são centenas de áreas que estão sendo pretendidas, atingindo milhares de pessoas. Tudo isso para transformar a propriedade privada em propriedade pública e para que fiquem indisponíveis as riquezas minerais ou de produção. Então, essa situação é realmente muito grave e todos têm que estar muito atentos sobre a posição do Supremo que vai ser tomada nesse dia 16 de agosto. As ONGs, os movimentos estão todos organizados. Os cidadãos brasileiros precisam se organizar, eles precisam estar atentos. Eu peço a todos que divulguem essa notícia e que compartilhem todo e fiquem de olho, porque o que pode estar acontecendo aqui é transformar o nosso Brasil numa Venezuela. Muito obrigado. Então tá aí a íntegra do vídeo que foi protagonizado pelo procurador Rodinei Candê. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço para o William Strapazon, que é o editor e proprietário do site Blocos Online, e também para a equipe aí, o site de Passo Fundo. Já fui colaborador do site com muito prazer, muita honra. E esse vídeo circulou o Brasil e volta e meia ele retorna nas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp, é uma coisa impressionante. Fez um sucesso estrondoso. E nós temos aqui a pessoa que falou a respeito disso, que é o Rodinei, um prazer receber o Rodinei, e também junto com o Rodinei, o Márcio Adz, que é
especialista em administração e, além disso, é membro da Associação Aguapés e membro da CADEQUI RS, que é o Comitê de Atingidos por Demarcações Quilombolas e Indígenas. Odinei, seja muito bem-vindo e eu começo contigo, obviamente. A que se deve o fato desse vídeo ter girado o Brasil? Como é que isso aconteceu? Por que houve um tamanho interesse por um tema que muitas vezes é muito específico para a área do campo, é muito associado à área do campo, mas nós já vamos ouvir, não é bem assim, não é só isso, né? O Márcio tem uma análise para trazer aí, uma perspectiva que amplia essa questão, mas eu gostaria que tu começasse falando por isso. Guilherme, o que nós nos flagramos, como eu falei no vídeo, é que essa questão de demarcação, e assim como as demarcações quilombolas, são muito mais amplas do que meramente as questões fundiárias locais ali de interesse indígena. Ela faz parte de um contexto, de um movimento internacional que tem por finalidade fazer esses processos de estatização e de dominação da propriedade privada. Isso é patrocinado por entidades dos Estados Unidos que têm interesse em prejudicar o agronegócio brasileiro, isso é patrocinado por entidades europeias que têm essas ideias de dominação de áreas de produção mineral, enfim. E aí as pessoas acabaram se flagrando disso. Essa organização ela é tão elaborada e tão preparada que ela tem influência até mesmo no Supremo Tribunal Federal. E eles conseguiram, com isso, colocar todas essas pautas, era demarcação indígena, demarcação quilombola, mudar o Código Florestal, todos para um mesmo dia, que era essa data de 16 de agosto de 2017. E eles prepararam o ambiente para derrubar todos esses temas, né, e fazer com que as pautas dessas ONGs e as pautas desses movimentos fossem favorecidas, inclusive revogando o marco temporal. Nós fizemos uma mobilização com parlamentares, com a própria Procuradoria-Geral do Estado à época, para a gente tirar de pauta esses assuntos, e não estava dando muito resultado. E me ocorreu, então, à época, de gravar um vídeo e fazer uma denúncia pública do que estava sendo preparado. Não se permitiria nem mesmo que pessoas que não fossem indígenas do quilombola participassem do julgamento lá na audiência. E aí gravei o vídeo e, junto com a movimentação toda que houve de grande parte dos parlamentares e até mesmo de entidades outras, acabou derrubando a pauta do Supremo e não foi a julgamento. Foi uma vitória. Portanto. Foi uma vitória. E ficou muito feio realmente para o Supremo, que estava visto que isso estava armado, uma pauta preparada. Nós entendemos que isso tinha que se manter atento, mas eu tive um momento de distração e um dia antes do Carnaval de 2018... Sempre nessas datas, né? Um dia antes do Carnaval, o Supremo levou a julgamento de surpresa a questão quilombola. E validou um decreto que é absurdo, que é o decreto que regulamenta a demarcação quilombola, e validou ele, entendendo que as demarcações feitas sobre a égide daquele decreto eram corretas, né? Então, assim, para qual foi o placar no Supremo? Eu não vou saber dizer agora, mas foi amplo, foi um placar bem amplo. Eu lembro que, por exemplo, na questão relativa à Raposa Serra do Sol, que eu acho que foi o grande marco da ação do Supremo nessa questão, foi 10 votos a 1. Só o Marco Aurélio Melo votou contra. Mas na Raposa Serra do Sol não tinha muita lá divergência. O que houve foi um acréscimo do ministro lá que estabeleceu as condicionantes, né? O ministro Menezes Direito. Já, né? Falecido ministro. Estabeleceu as condicionantes. Então ele acrescentou algumas coisas ali. Não teve uma divergência, porque eles validaram também uma demarcação que também era absurda. Eu diria o seguinte, que a Raposa Serra do Sol diz o seguinte, as condicionantes são essas: não se deve fazer isso, isso e isso, só não vale para este caso que nós estamos julgando, né, onde ele foi totalmente desobedecido às próprias condicionantes que eles estabeleceram lá. Então, assim, e aí derrubou a pauta. Mas como o tema é candente e permanece vivo e importante, volta e meia o vídeo circula e eu recebo questionamentos do país inteiro, tenho que dar entrevistas para explicar que o vídeo
Já não é de hoje. Não é de hoje, mas o tema está presente. A qualquer momento, o marco temporal pode ser levado a julgamento. A qualquer o Código Florestal nós ganhamos, né? Foi mantido. Eles queriam ampliar, não fazer que houvesse superposição das áreas das APPs com vamos lá, na época da discussão do Código Florestal, do novo Código Florestal, o movimento ambientalista fez de tudo, fez lobby para que a produção agrícola brasileira fosse colocada na ilegalidade. Quer dizer, criminalizar a produção rural brasileira. E veja bem... Felizmente não prosperaram. Aliás, na época, a militância da senhora Marina Silva foi incessante em relação a isso. Não, e você veja como eu alerto no vídeo, quem faz o trabalho sujo jurídico é o Ministério Público Federal. E as pessoas se enganam em achar que o Ministério Público Federal é só o pessoal da Lava Jato, né? Tem uma ala ali que faz o serviço da esquerda mundial, né? Sim, no caso em relação a isso. Não só da esquerda mundial, né? Eu acho que muito da agricultura mundial. Né? Existe um lobby muito poderoso das entidades agrícolas europeias e americanas. E eu até vou contar uma historiazinha rápida que eu vivi, um testemunho, e que aquilo ficou gravado na minha cabeça, assim, porque coisas que a gente lembra assim para a vida. Eu estudei nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio estudantil em 85 e 86. E eu fiquei hospedado na casa de um camarada que era vice-presidente de um banco comunitário, tipo Sicredi aqui, na Pensilvânia. E o foco da clientela do banco desse camarada era a agricultura familiar da Pensilvânia, que lá são fazendas pequenas e tal, né? Então todo o público dele era o público de agricultores e plantadores lá daquela região. E uma ocasião ele tinha um jantar com a família dele e ele tinha uma palestra para estar presente lá como era figura expoente do segmento. Então ele disse, olha, vamos junto comigo na palestra essa, porque eu não tenho como vir te buscar depois. E eu fiquei sentado lá ouvindo. E era uma palestra da Federação Agrícola Americana, tipo a nossa CNA. A Confederação Nacional da Agricultura deles lá. E era um palestrante que veio palestrar para os agricultores. Então eram plantadores, pessoal de entidades locais, e estava lá eu quieto ouvindo, porque dali a gente ia para um outro lugar. E aí eles começaram a debater questões de preços internacionais agrícola e novos entrantes, estou falando 85 e 86. E eu prestando atenção, mas como nunca se ouvia nada sobre o Brasil lá, naquela época, de repente eu estava lendo outra coisa e o camarada começou a falar de Brasil, e Brasil, e Brasil. Não, eu comecei a prestar atenção. Aí eu não esqueço que o cara disse o seguinte, olha, diz ele para o pessoal, os agricultores estavam se queixando que não tinha como competir com o preço de alguns produtos agrícolas brasileiros. Na época era laranja, que nunca saiu da pauta. Laranja sempre foi né? E que devia fazer algum lobby para o Congresso para impor alguma lei restritiva e tal. E o cara explicando, olha, isso pela Organização Mundial do Comércio não dá para fazer. Nós não podemos fazer esse tipo, nós podemos criar barreiras não tarifárias, né? Mas ele disse, olha, vocês precisam entender uma coisa, e isso todo mundo precisa entender no Brasil. O Brasil é potencialmente, e é em muitas produções agrícolas, o maior produtor mundial real e potencial e real. E o cara diz o seguinte, olha, dizendo para os agricultores, vocês precisam entender uma coisa. No Brasil, na maior parte do território, eles tiram 3 safras, quando vocês aqui conseguem tirar uma safra agrícola. Nós temos um inverno que vai de outubro a abril. Então, nós conseguimos fazer uma safra. Eles conseguem fazer 3 safras. Então, imagine uma estrutura qualquer, fábrica ou fazenda, que tu tem um concorrente que consegue produzir na mesma área 3 vezes mais do que o outro. Não existe como competir. Então não tem como nós competirmos em custo se eles tiverem igualdade tecnológica.
O que a gente pode fazer é trabalhar em cima de barreiras não tarifárias, de promoção de restrições ambientais, produção orgânica, né? São coisas que tu consegue segurar toda essa capacidade produtiva que eles têm, porque não tem da gente impor imposto adicional para importação, isso não dá para fazer. Então nós temos que trabalhar por outras vias. Isso há muitos anos atrás. Logo em seguida entrou uma lei restritiva de 88, se eu não me engano, para agrotóxicos no Brasil, que só se conseguiu corrigir algumas distorções agora. Acho que no início desse ano, ano passado. Início desse ano, né? Não, e existe um movimento oficial da americano que se chama Farmers Here, Forest There, né? Ou seja, um programa para que inviabilizar a agricultura tropical aqui no Brasil, mantendo as florestas e inviabilizando qualquer possibilidade de aumentar a área de produção. Então, isso é um movimento oficial. Vocês podem procurar na internet, quem tiver curiosidade, Farmers Here, Forest There. O Brasil é um grande concorrente, não só do mercado americano, como de qualquer outro país na questão alimentícia. Guilherme, e eu acho que dá para dizer que o Brasil produz a comida mais barata do mundo. Guilherme, assim, em virtude da alta tecnologia do campo, de vários fatores aí que estão presentes. Até 2050, 2/3 da população mundial vão estar na Ásia. Essas pessoas precisam comer. A China já está se precavendo, está comprando terreno adoidado por aí, né? Na África, na Austrália, aqui no Brasil. A África, a Europa, ela consegue aumentar, eu acho que 6 milhões de hectares de produção, os Estados Unidos, eu acho que 10 milhões de hectares, uma coisa assim. A Ásia, 30, 40 milhões de hectares. A África, eu acho que são 50 milhões de hectares. O Brasil consegue, sem dano ambiental, aumentar 100 milhões de hectares. Então, assim, o Brasil é o grande player da produção de alimentos mundial. Então, essa é uma guerra pelo mercado mundial, principalmente direcionado a abastecer a Ásia nos próximas décadas. E vocês acreditam que essa política de demarcação de terras indígenas, que é muito estimulada a partir de ONGs e de organismos internacionais, tem uma serventia nessa política de desmantelamento da capacidade do Brasil de concorrer nisso? É evidente. Só tem essa explicação, porque não tem explicação por que a Fundação Ford, por que a Fundação Ford, por que o governo da Noruega, por que o governo da Alemanha, por que a nata do establishment mundial patrocina os movimentos de extrema esquerda brasileira. Não tem outra explicação. Não é só o Brasil, é toda a América Latina. O movimento indígena latino-americano, ele está no Chile, ele está na Patagônia, ele está na Bolívia, ele está então assim, isso há uma articulação internacional. Vocês podem ver agora essa discussão que está outra desmatamento. Eu fiz a assessoria técnica em função dos casos que nós descobrimos, saiu a CPI da FUNAI do INCRA, né? Que foi, depois eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então lá a gente identificou as transferências de recursos, a gente quebrou o sigilo dessas ONGs, são milhões, são bilhões, e foi lá que nós descobrimos o tal Fundo Amazônia, que agora está em voga e que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro é membro da CPI. Ele foi membro convidado para atuar na CPI da FUNAI do INCRA, o Eduardo Bolsonaro também, e lá que eles se apropriaram desse tema, que a gente descobriu que no Fundo Amazônia tinha 2 bilhões de reais direcionado para ONGs, principalmente o Instituto Socioambiental, só para fazer militância e pagar a militância. Agora se descobriu recentemente que 50% a 60% de todos os recursos dos projetos são destinados a pagar o salário dos próprios membros das ONGs. Sim, a informação foi dada inclusive pelo ministro Ricardo Salles numa entrevista que ele deu na Globo News. Né? E a gente imagina assim, se tu somar isso, tu deve ter esse número com mais acuracidade, se a gente somar as áreas já demarcadas ou em vistas à demarcação indígenas, quilombolas, as reservas e parques nacionais, áreas de preservação, é em torno de 32% de todo o território físico brasileiro. Se tu tira... São os maiores donos de terra do Brasil. Se tu tira daí ainda as áreas dedicadas a cidades, vilas, a regiões de habitação, o que sobra para a agricultura,
né? Então, quer dizer, se tu não consegue, se nós conseguimos fazer 3 safras por ano na região mais temperada, qual que é o único jeito de tu conseguir conter esse ímpeto competitivo? É tu diminuindo o máximo possível, né, as áreas disponíveis para cultivo. Então, eu vou dar para vocês os dados. A agricultura brasileira, ela produz em torno de 250 milhões de toneladas, em 67 milhões de hectares. A área destinada à reforma agrária tem 88 milhões de hectares e não há dados sobre a produção. Quer dizer, na prática... Mas como não se tem dados? Não tem dados, não tem dados. Propositadamente não tem dados. Por quê? Porque não produz nada. Competitivamente, a área de assentamento não produz nada. Algumas áreas produzem, tem... Os isolados. Tem exceção, tem no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul tem alguma outra coisa, mas de regra não tem dados, são favelas rurais. Tá? E outra, fazia quase 20 anos que o INCRA não titulava terra nenhuma. Se ele desapropria, cria assentamento e não titula, fica para quem? Para a União. Aí o seguinte, a unidade de conservação são 135 milhões de hectares. Áreas da União. Demarcação, quando demarca, vira quem? Terra da União. 117 milhões de hectares. Nós estamos falando em 350 milhões de hectares. Nós estamos falando já em 35%, quase 40% do território nacional. E esse é um processo deliberado de se estatizar. Esse é um processo de estatização. Isso foi apurado pela Embrapa, a NASA já conferiu esses dados. Tá? Bom, isso é tão grave que em estados como o Pará, 70% do território já foram estatizados. O estado do Pará tem 70% do território estatizado. Dos outros 30% que sobram, eles têm a reserva legal de 80%. Na prática, só 8% do território do Pará está disponível para se produzir. E aqui no Rio Grande do Sul tem alguma informação relativa a essa porcentagem? Aqui no Rio Grande do Sul, o que se queria com as novas demarcações eram demarcar em torno de 110 mil hectares. Atingiria de 10 a 15 mil famílias de pequenos agricultores. Mas é que aqui no Rio Grande do Sul tem pouco indígena. Eles não passam aí de 25, 30 mil indígenas. Não tem muito. Né? Daí entra a questão relativa à comunidade Aguapes. Aguapés. Sempre como pronunciar errado. Aguapés. Porque ela foi profundamente afetada por uma dessas potenciais desapropriações, né? Conta um pouco a história aí da luta de vocês, Márcio. Sim, a Aguapés, na verdade, ela está dentro da área que se chama de Morro Alto, né? E isso é um caso emblemático. Fica ali perto do Osório, né? Só para identificar para o público. Ele fica passando um pouco a cidade de Osório, ele pega um pouco do município de Maquiné, de Xangri-Lá, é uma área que são 4.564 hectares, 4.600 hectares, é muita terra, são 45 milhões e 600 mil metros quadrados, né? E essa área, ela está em debate há anos, né? Ela tem um uma detalhe, história... desculpe te atrapalhar, mas assim, o que tem que se ver é que 4.000 hectares sobre pequenas propriedades, Sim. sobre pequenos sítios. Não tem nenhum latifundiário. Não, tudo gente são 950 famílias que são proprietárias lá. Então, tem propriedades de 2 hectares, tem vilas, né? São pelo menos 4 vilas, né? Então, são só moradores rurais. O camarada é professor ou tem um comércio, não chega a ter terra, mas tem sua vila lá. Tem uma agricultura familiar muito viçosa, pessoal que faz feiras na região metropolitana, litoral norte. Né? Tem pequenas indústrias, tem turismo, né? Então, é uma região, uma economia bem diversificada, né? O túnel hoje, quem vai para o litoral norte, atravessa o túnel em direção a Torres, passa exatamente no que seria esse pleito, né? Essa área, ela tem uma história, ela começou em 2001, né? Através de um acordo que foi feito ainda no governo Olívio Dutra,
né? Foi feito um convênio do governo Olívio Dutra com a Fundação Palmares, né? E eles, lá em 2001, definiram um território por fruto de pressão de entidades da Secretaria lá de Trabalho e Cidadania e Ação Social, uma articulação do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, a CODENE, e do Movimento Negro do Rio Grande do Sul, que vinham pressionando, né, para identificação dessa área como uma área de interesse, um museu a céu aberto. Né? Então, isso começou em 2001, se firmou um convênio, né? Aí, lá em 2002, 2003, se encomendou esse convênio, ainda no governo Olívio Dutra, se encomendou um estudo antropológico para a URGS. Né? Então, se fez um convênio com a URGS, e botaram uns 15 antropólogos a pesquisadores fazer uma tese de mestrado lá e criar como é que funcionam esses laudos antropológicos, né? Eles não são muito baseados em história, ou eles são baseados em história contada. O antropólogo vai nas comunidades... Não é pesquisa historiográfica? Não. Ser um elemento científico? Não, entrevista um, entrevista outro, né? E todos são muito... Minha avó, minha bisavó... Só que a questão é que entra muito um aspecto de desejo de justiça social, de uma pauta ideológica. Uma revisão histórica. Uma revisão histórica, uma reparação histórica, uma revanche. Tá? Então se criou lá um laudo antropológico que contou a história, né? E aquela região toda do litoral norte do Rio Grande do Sul, ela era a região produtora de cana, isso é histórico, né? Tinham fazendas de canaviais desde os idos de 830, 840, se plantava cana, tinha engenhos de açúcar naquela região. Então, tinham escravos naquela região que foram, muitos alforreados, outros foram libertos, né, com a Lei Áurea. E eles ficaram comunidades de afrodescendentes que permaneceram no lugar, miscigenaram com italianos, com alemães que foram migrando para lá, então se formaram comunidades lá. Então, mas são comunidades, algumas mais pobres, né, mas nunca se teve naquela região o conceito de quilombo, de defesa de escravos fugitivos que se defendiam dos capitães do mato que iam atrás buscar para voltar a devolvê-los para o senhor de escravos. Isso é um quilombo, que é um quilombo histórico, né? É isso. O problema é que o conceito de quilombo, e aí é que o problema todo começou, né? O conceito de quilombo foi ressemantizado com essa lei, com esse decreto de 2000. Foi banalizado. Cara. Não é banalizado, foi ressemantizado mesmo. Ele passou a ter... Deixa eu tentar... Ele tem um conceito cultural. Deixa eu tentar explicar. Perfeito. A Constituição diz o seguinte, para as pessoas... Ressemantizado. Quer dizer, a nova semântica do conceito. Um novo sentido. Mas a guerra cultural, antes de mais nada, é a guerra semântica. Com certeza, começa por aí. Então, assim, uso das palavras e dos seus significados. A Constituição Federal, ela diz lá no ato das disposições constitucionais transitórias que para os descendentes de quilombolas é garantido a titulação das terras que ocupam. Simples assim. Simples assim. O decreto diz o seguinte, que para as regiões com afrodescendentes seriam demarcados. A Constituição não fala em demarcar, que demarcar implica você desconstituir a propriedade privada das pessoas, demarcar áreas, inclusive com posse coletiva. Não, a Constituição diz, vai titular a casa daquela pessoa. E o decreto amplia, assim, tremendamente a possibilidade. Por exemplo, como disse o Márcio, antes de ser feito o laudo antropológico, 3 anos antes, já tinham decidido qual era a área.
Não tem nada a ver. É uma questão assim arbitrária. Foram lá e decidiram, olha, essa área, vamos riscar aqui e o laudo vai confirmar depois. E foi lá e confirmou, e demarcou e saiu correndo atrás. Olha só o que diz. A Constituição diz exatamente assim, ó, aos remanescentes de comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Devendo emitir-lhes, ou seja, as pessoas que estão ocupando lá. E por volta da Constituição de 88, se mapeava em torno de 25 a 30 quilombos históricos no Brasil. Palmares, quilombos que historicamente se sabiam que eram comunidades estabelecidas para se defender de perseguições, né? O pessoal estava fugitivo lá. Então formava essas comunidades que se transformaram em vilas. Com a Lei Áurea, deixou de ser sentido, porque ninguém vai mais perseguir eles, então eles permaneceram aquilo e formaram vilas, e permaneceram, aquilo ficou na história. Só que muitos desses remanescentes não tinham título, viviam lá, ocupavam as terras, e a Constituição dizia isso. Né? Aí, o tal do decreto, olha a frase, vê se alguém entende a malandragem. Consideram-se remanescentes de comunidades de quilombo, para fins desse decreto, grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição. Autoatribuição, eu digo que sou. Aí, a trajetória histórica própria, através da história, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionado com a resistência à opressão histórica sofrida. Ou seja, agora é assim, né? Então, depois de que se... Ou seja, só para explicar para o público, o sujeito se auto-intitula descendente e a pessoa que vai dar o laudo, ela por presunção confere isso ao beneficiado. Então, quer dizer, é o relativismo e a subjetividade absolutas, e a subjetividade é o reino da insegurança. Sim. E tem uma outra questão técnica aí, que é o seguinte: decreto não pode regulamentar a Constituição. Você precisa de uma lei, decreto regulamenta a lei. Então tem uma inconstitucionalidade formal e o Supremo atropelou isso. Por que a FUNAI ela se transformou num organismo tão autoritário? É aparelhamento. Ela foi ao longo dos anos sendo dominada. Ela parece ser incontrolável. Nem o presidente parece ter poder de decisão sobre os integrantes da FUNAI. Virou um estado paralelo. Não, agora mesmo, nesse momento, a FUNAI está movendo ações para retirar agricultores da região de Serrinha, em Ronda Alta. Ou seja, em pleno governo Bolsonaro. Então agora, com a mudança do presidente, parece que ele vai mandar parar essas ações. Eles fazem ao alvedrio de seja Olha, só complementando como isso é sério e dramático, né? Depois que se alterou através desse decreto que relativizou todo o conceito, de 25 a 30 quilombos históricos mapeados, nós temos hoje algo em torno de 4.000 auto-atribuídos quilombos espalhados pelo Brasil inteiro. Se declara, você ganha um terrenão para você fazer o que quiser. Terrenão, tá. Muito bem. Boa colocação. O somatório das áreas pretendidas por essas quase 4.000 entidades formadas e auto-atribuídas, eles somam um território mais ou menos da área do tamanho do estado de São Paulo. Meu Deus. Né? Então é uma questão até de segurança nacional. Mas, claro. Né? Até por isso se sugeriu na CPI que essas questões de demarcação passassem pelo Ministério da Defesa, porque você pega uma reserva em Yanomami, por exemplo, ela fez uma calha em todo o norte do Brasil, né, e criando quase um governo paralelo ali. Vamos fazer um intervalo, Beto? Já estamos no limite, depois eu quero voltar porque o presidente tentou enfrentar a questão, mas novamente o Supremo Tribunal Federal se insurgiu, aliás, com bastante força, né? Sim. E eu acho que é muito importante que nós abordemos isso. E eu também gostaria que o Rodinei falasse um pouco mais sobre a CPI, a qual ele participou. E eu gostaria de ouvir do Márcio também sobre como é que está o andamento dessa questão envolvendo a comunidade da qual ele faz parte. Então você fica conosco, porque nós voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta aqui na RDC TV, estamos debatendo hoje no programa insegurança jurídica e também a demarcação de terras indígenas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Estamos aqui hoje com o Rodinei Candeia, procurador do Estado, e também Márcio Atz, que é membro da Associação Aguapés e membro do CADEQUI, RS, Comitê de Atingidos por Demarcações Quilombolas e Indígenas. Eu gostaria de saber, Rodinei, eu vou te perguntar porque tu é ali da região de Passo Fundo, né? Aquela questão envolvendo o arrendamento para a produção de soja ali das comunidades indígenas, como é que ficou isso aí? Esse é um grande problema, né? Que é a própria gestão sobre as áreas indígenas, né? A verdade é o seguinte, se demarca e se abandona os indígenas, né? Eles não têm nenhum tipo de assistência, eles não têm nenhuma possibilidade de desenvolvimento produtivo ou pessoal que os faça competir em condições de igualdade ou terem condições de explorar a área. Tudo é proibido. Qualquer uma pessoa que tenha uma propriedade, se quiser explorar diretamente, se quiser arrendar, se quiser fazer, ela pode. O indígena não. Ele não pode arrendar, ele não pode ter parceria, ele não pode nada, ele cria uma série de entraves. Eu te dou, mas tu não pode usar. E ele está com o cara do lado ali, produzindo e plantando, eles acabam arrendando. O problema está, para mim, assim, o arrendamento hoje não pode, ele é legalmente proibido. Mas para mim o arrendamento em si não é um problema. O problema é a gestão. Por quê? Porque esse arrendamento fica na mão do cacique do seu grupo político de domínio. Tem pessoas, tem caciques... Caciquismo, então, literalmente. Exato. É um território sem lei, onde vige a lei do mais forte, economicamente. Agora mesmo se pegou uma quadrilha lá na reserva de Votoro, lá no norte do estado, onde o cacique tinha movimentação de 30 milhões de reais ano, e formou um grupo, uma milícia, que inclusive matou pessoas, né? Mandou matou pessoas que cruzaram por dentro da reserva. Uhum. Então, isso não é um caso isolado, milícias a gente pegou na CPI por todo o país. Então, assim, o problema não, para mim não é o arrendamento em si, para mim é o modelo de gestão interna que é disfuncional. E ele não favorece a comunidade. Enquanto os caciques estão de caminhonete nova e com milhões no banco, boa parte da comunidade, as crianças, continuam esmolando nas cidades circunvizinhas das reservas. Sabe que na questão quilombola é bastante parecido, né? Porque a titulação dessas áreas, ela não é, como diz a Constituição, para o remanescente que está ocupando a área. Se cria um território que, na verdade, é da União e que se concede o uso, né, e a destinação dessa área, os rumos, o futuro dela é definido por uma associação que recebe, né, a gestão dessa área. Então, de novo, vai para a mão de um presidente ou de um escolhido a dedo. Vamos lá, tu sindicaliza exatamente o comando dessas áreas que são tiradas dos proprietários privados e entregues para os coletivos. Né? Na verdade não existe propriedade coletiva, não. Existe a associação que manda ali e tem um dono entre aspas. É isso que acontece. O que aconteceu lá em Morro Alto? É um fenômeno muito engraçado até, porque quando a coisa começou a ficar muito complicada e todo mundo começou a ver que ia realmente perder suas propriedades, se formou a entidade e tal, e os agricultores, moradores começaram a se organizar e trabalhar, até contratamos agências de comunicação, movimentamos bastante. Quando os próprios... Eu faço questão de dizer isso no ar. Eu fui um dos primeiros a dar espaço para a comunidade Aguapes falar a respeito dessa questão toda envolvendo demarcação, lá no meu programa de rádio no Confronto Nacional FM. É verdade. Faz alguns anos, né? Fazem uns 8 ou 9 anos. Faz muito tempo, muito tempo. E o que aconteceu? Quando o pessoal, os próprios afrodescendentes que vivem na região, que num primeiro momento se entusiasmaram, muitos deles, com a possibilidade de ganhar uma área grande, ou ficar com a casa do fulano, ou com a casa do Beltrano, eles começaram a entender que aquilo não ia acontecer, que ia acontecer uma titulação
coletiva que eles iam perder a dele. Que eles iam perder a titulação dele, porque o camarada tinha seus 2 ou 3 hectares, ou 5, uma casa, então ele ia perder a dele também, e quem ia decidir quem ia morar onde, quem ia fazer o que é o presidente da associação, que não era amigo de todo mundo. Então, boa parte dos afrodescendentes começaram a procurar a nossa associação de agricultores e moradores para se juntar a gente para parar o processo. É sempre importante dizer o seguinte, essas políticas compensatórias, elas nunca compensam os indivíduos. Nunca compensam os indivíduos. Os indivíduos sempre são imiscuídos do processo. Isso é importante de ser dito. É verdade. Odinei, eu gostaria de ouvir mais detalhes sobre a CPI. Bem, a CPI começou por causa do caso escabroso lá de Erechim, da reserva do Mato Preto, que casualmente me caiu como na minha profissão de procurador, eu fui atuar representando o Estado. E vi o absurdo que era aquilo de tentar demarcar 4.200 hectares, tirando lá 400 famílias de pequenos agricultores, para abrigar 26 indígenas que não eram dali, que foram trazidos. E aí, no meio do processo, da instrução do processo, eu acabei descobrindo a tese de doutorado da antropóloga que trabalhou. E eu comecei a comparar a tese com o trabalho dela, e aí vi que o que ela dizia no laudo antropológico, ela desmentia na tese. Por exemplo, foi ela que trouxe do litoral de Santa Catarina os indígenas que insuflaram a fazer o pedido de demarcação. Foi ela que insuflou também a fazer o pedido de demarcação e retirou eles, fez eles abandonarem a reserva onde eles estavam. Ela estimulou eles, no caso. Sim, insuflou lá em Cacique Doble, e eles foram até a região de Mato Preto e se instalaram na área da rede ferroviária federal. Ela, inclusive, trouxe até a prática de tomar o chá do Santo Daime. Isso foi um escândalo que virou notícia nacional na época. Aí gerou... Esse foi para ficar bem relaxado. Então, esse foi um dos escândalos. Isso, aí, quando eu fui convidado para a CPI, eu disse o seguinte, olha, eu gostaria de fazer um trabalho absolutamente técnico e que eu quero ir nos locais, no Brasil inteiro, para investigar esses casos. Preciso que seja acompanhado por órgãos técnicos, que é a Polícia Federal, Tribunal de Contas, os consultores da Câmara, e nós formamos uma equipe muito boa e que acabou viajando o país. E aí a gente se flagrou o seguinte, você pegou em Santa Catarina ali, né, na região ali de Palhoça, tinha um indígena que acompanhou uma obra da BR-101, eles vinham acompanhando a obra e pararam quando a obra se encontrou. E aí, em função desse indígena, fizeram o pedido de demarcação. Só que não tinha índio suficiente. O que eles fizeram? A Universidade Federal de Santa Catarina, o Conselho Indigenista Missionário, foram buscar indígenas na Argentina, no Paraguai, em Chapecó, e trouxeram para ali. E plantaram eles ali naquele topo, e a partir dali, a antropóloga que fez essa mobilização foi nomeada para fazer o laudo. Evidentemente, o laudo apontou que e era uma reserva estadual já demarcada, né? Ele demarcou que tudo aquilo ali, eles chegaram a fraudar as próprias topografia do mapa. Fraudaram, eles retiraram as curvas de níveis, porque ali são morros de quase 1.000 metros de altitude, e eles tiraram a curva para justificar a demarcação, dizendo que eles precisavam da área para plantar, para isso, para aquilo. Você pega na Bahia, por exemplo, pessoas afrodescendentes se declararam indígenas porque era mais fácil para eles se declarar indígenas do que quilombolas. E aí eles invadiram uma área de 50.000 hectares, mais de 200 pequenas propriedades. Este grupo montou um grupo de extermínio que, para aquelas pessoas que se opunham a essa demarcação, eles mataram quase 20 pessoas. Ainda bem que esse programa não é transmitido lá, né? Não, mas vai ser. Mas eu já estive lá, eu fui lá Só pelas redes sociais. Eu fui lá fazer investigação. O cacique Babal, que é o líder desse, Rosivaldo, não sei o quê, ele já foi preso, acusado, responde processo crime. Né? Então, e assim, e aí... agora ele acabou de receber o título honoris causa pela Universidade da Bahia. Então, assim, é um absurdo o que acontece. Você pega no Mato Grosso do Sul, foram 120 fazendas invadidas, e aí de onde é que vem os indígenas? Os indígenas foram trazidos do Paraguai
para fazer isso, também pelo Conselho Indigenista Missionário. Aí apreenderam um notebook de um cara que estava lá acompanhando eles e descobriram que dentro do note tinha todas as orientações para fazer técnicas de guerrilha, manual de guerrilheiro, todos. Então, assim, é uma manipulação absurda. E essas fazendas estão invadidas quase o Cone Sul inteiro. Qual é a ideia deles? Eles querem fazer uma área contínua desde o sul do Mato Grosso do Sul, pegando o Paraná, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e fazendo uma grande nação indígena em toda essa região. Isso é um projeto. Existem mapas disso. Entendeu? Então, assim, a gente está brincando com coisas muito perigosas e com financiamento. Não é teoria conspiratória, não, é fato. A gente pegou um projeto financiado pelo Fundo Católico da Inglaterra, destinado a fazer retomada de áreas indígenas. Tá? No projeto está escrito. Pegou transferências para o Centro de Trabalho Indigenista. Então, eles se organizam, as ONGs, cada um faz uma parte do serviço, né? O Centro de Trabalho Indigenista presta a mão de obra. O Instituto Socioambiental faz o serviço de militância e mobilização. O Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica faz a mobilização também. E a Associação Brasileira de Antropologia que dá o credenciamento, só os antropólogos dela que podem prestar o serviço. E cada um recebe uma verba e outra. Aí tu te perguntasse, como é que isso acontece na FUNAI? A FUNAI é loteada. Cada departamento da FUNAI tem um grupo desses que domina. Então, é isso que funciona. E ali a região de vocês vai ser mais ou menos o litoral desse novo império que querem construir aí na base da demarcação. Exato, e ele também tem esse mesmo tipo de fraude ou situação, no mínimo, muito estranha, né? O tal do relatório antropológico que foi feito lá, uma tese de mestrado, de uns 15 antropólogos que assinaram. Isso é importante dizer o seguinte, né? Isso daí causa uma enorme dúvida em quem quer, por exemplo, ampliar sua capacidade produtiva no campo, porque a pessoa não vai fazer investimento se ela está à mercê de eventualmente ter a sua terra tirada dela. Sim, por alguns anos... Nenhum país se desenvolve sem segurança jurídica. Sem segurança, não existe isso, inviável. Tanto que naquela região ali, por muito tempo... Detalhe, não menciono o resto do Brasil, mas o Rio Grande do Sul é um estado exportador de questões de agronegócio. De agronegócio, produtos agrícolas. Por vários... Agora a Expo Inter, para começar, para mostrar o exemplo do poder do campo. E outro aspecto que tem que ser trazido é o seguinte, porque antigamente, né, se falava, o termo latifundiário já é um conceito plantado para você desmoralizar o proprietário de terras, que é a pessoa que faz a grande produção. Né? O latifundiário é o nome que se utiliza para tentar demonizar o produtor produtivo de larga escala e que é a base da agricultura. No mundo inteiro, a produção agrícola de larga escala é a base da agricultura. A agricultura familiar é minoritária e ela só funciona em alguns lugares, como por exemplo a Serra Gaúcha, onde você tem uma grande economia, onde você tem um grande padrão de vida. Mas se não for em grandes terrenos, em grandes territórios, você não consegue abastecer uma população de 200 milhões de pessoas como é aqui. E você precisa de alta tecnologia para tanto. De modo que eu lembro de estudos que foram apresentados pelo professor Denis Rosenfield, que é um grande estudioso da área, prestou consultoria para a CNA, se não me engano, onde ele diz que não existe terra improdutiva no Brasil. Não há o que ser retirado por parte do governo, não há o que ser demarcado, seja para a questão de distribuição social para MST, seja para quilombolas ou até mesmo para índios. Essa situação de segurança jurídica, olha, no mundo real como acontecem as coisas, né? Como isso gera... Quando a área está sob, digamos, um litígio, não chegou a litígio judicial ainda, está na esfera administrativa do INCRA. O INCRA mesmo distribui instrução para os cartórios das cidades e essas áreas não podem ser transacionadas, não podem comprar e vender, né? Então, depois que a comunidade é notificada,
Os cartórios recebem orientação de não fazer, transacionar compra e venda. Então, quer dizer, isso aconteceu muito lá. Chegava um esperto lá no agricultor, meu amigo, seguinte, essa tua terra aí, ó, tu vai perder para o INCRA, não vale nada. Eles vão te dar 1/10 do valor, eu te dou tanto. Não, mas isso não chega a metade do que ela vale, ou é isso ou tu vai perder por isso. Então, muitas propriedades, o pessoalzinho mais assustado, mais medroso, acabou vendendo, né, para espertalhões, porque o cara chegava lá, ó, tu vai perder, tu vai ganhar. Porque olha só como é absurda a questão. No ano de 2011, quando o assunto realmente começou a andar com velocidade, nós chamamos uns 3 corretores de imóveis para montar o caso de Morro Alto e fazer uma avaliação de todo o conjunto de terras por valor de mercado e benfeitorias que tinha lá na região, né, e quantificar em valor. E chegamos num valor aproximado de 350 milhões de reais. Em 2011. O valor que o INCRA tinha nos relatórios internos, que eles estimavam que seria o valor que eles destinariam para essa indenização de Morro Alto, era 30 milhões de reais. Ou seja, 1/12 mais ou menos do que seria o valor real das propriedades e benfeitorias. Isso tem uma malandragem jurídica que é o seguinte. Eu já vi isso acontecer muito, que em matéria de desapropriação, você não discute a desapropriação em si, a princípio. Você só discute o valor. O que o ente público faz? Ele vem, desapropria e deposita o valor que ele acha correto. E aí retira a pessoa, faz a retirada, e a pessoa tem que daí discutir a diferença. Então ele pega os 30 milhões, se apropria de 300 milhões e deixa que a pessoa morra esperando o pagamento precatório. 25 anos o precatório. Não quer dizer, tu perde tudo. O público sabe, né? O público sabe. O Estado é o monopolista do calote. É isso aí. Vamos fazer um intervalo? Voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. E Beto, 2-0 pro Grêmio, né, Beto? O Beto tá triste, o Beto é colorado, secador, não quer enfrentar o Grêmio na final da Copa do Brasil, mas vai enfrentar. E você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Nós estamos aqui hoje debatendo sobre demarcação de terras e também segurança jurídica. Temos a presença do Rodinei Candeia, procurador, e do Márcio Ades, que é da comunidade Aguapés. Vocês que estão nos assistindo podem mandar suas mensagens através do live stream no Facebook e também pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela neste momento. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Márcio, como é que está hoje a comunidade e como é que vocês estão vendo aí o novo governo tratando dessas questões? Olha só, a situação lá, até a gente de tempos em tempos consulta no INCRA, né, ela está na esfera administrativa do INCRA. E nós passamos de uma fase que todos os proprietários foram notificados e eles tinham um prazo para fazer uma contestação dentro do INCRA, né? Então nós contratamos lá um antropólogo para fazer um contralaudo para provar que nunca houve um quilombo de fato lá na região e que as propriedades são todas legítimas. Fizemos as contestações, foram mais de 300 famílias que contestaram, né? Muitos simplesmente ignoraram ou, né, estão esperando para ver o que acontece, mas todos tivemos que constituir advogados. A entidade organizou a constituição de advogados e fez mais de 300 contestações. E ali você é um processo... Mas dada a filosofia desses órgãos, essas contestações são absolutamente inúteis. Né? Bom, dizer, exatamente. Tu sabe ler pensamento, porque a informação mais recente que a gente teve, né, consultando uma pessoa responsável lá dentro do INCRA por essa área, como é que está o processo lá de Morro Alto? Olha,
Aí está meio parado, porque agora estamos esperando uma decisão de Brasília, mas as contestações foram todas analisadas e foram todas indeferidas, ou seja, nenhuma delas foi tomada em consideração, ou seja, que é o esperado. Como o processo ele é todo subjetivo e pautado por uma ideologia, baseado num decreto que usa critérios subjetivos de reparações, então é jogo perdido, né? Então é uma situação a que qualquer um de nós, e não precisa ser necessariamente um quilombo rural, ele pode ser urbano, ou uma zona suburbana, né? Basta um grupo nós temos em caso em Porto Alegre, quilombos urbanos, uma zona que o pessoal lá, aqui é território quilombola e começa a brigar. Então a situação é essa, as contestações não recebemos notificação oficial, mas elas já recebemos a informação de que elas foram todas consideradas improcedentes. Não há perspectiva nenhuma com o atual governo, que sempre foi muito crítico? Esperamos que sim, né? Mas é preciso uma tomada de pulso muito grande, porque o grande tema raiz que ampara tudo isso é esse decreto de 2003 que está em pé. O presidente deveria se insurgir contra, né? Ele que adora revogar um decreto, ele poderia... Mas ele só emitiu outro decreto. Mas o que o impede de fazer isso? Mas, na verdade, nesta área fundiária aí, o que precisa é parar de conversa, discurso e agir. E agir, né? Tem que gerir discurso porque uma boa parte dos apoiadores do presidente são integrantes do setor agrícola, né? Isso é, grande parte. E as pessoas estão em compasso de espera, né? Porque não se pode transacionar, porque tu está numa área atingida, né? Quem quer comprar vai lá e diz, Rodinei, a tua terra aí não vale nada, tu não vai ganhar 1/10 do que vale a tua terra, eu te compro por 30% do valor, te pago agora. Então o pessoal mais humilde, que tem medo, às vezes perde um patrimônio por esse tipo de... Isso é o quê? Insegurança jurídica, né? E é um contingente enorme da população brasileira que está sujeita a isso. É um território enorme que, à medida que, se nós temos um governo mais alinhado com essas ideologias, todos esses processos são retomados e eles começam a andar de novo, porque a lei está lá, né? Ela foi posta lá sob lobby e pressão de grupos voltados, né, ONGs, que têm todos esses interesses difusos aí, e está lá. Tiveram essa vitória, continua lá, e em cima disso eles vão avançando. E vocês não tiveram contato com nenhum parlamentar, ninguém do governo que pudesse fazer interlocução das demandas de vocês para que isso seja modificado através da emissão de um novo decreto ou de uma discussão mais aprofundada da questão? Tivemos apoio de muitos parlamentares federais, né, que inclusive estão bastante ligados, de certa forma ligados ao governo atual, não diretamente do executivo ainda não, né, mas tivemos apoio de deputados como Jerônimo Gorgen, Alceu Moreira, o senador Heinz, né, e tantos outros, né? que é um momento para mudar. É um momento para oferecer segurança jurídica, assim como se passou ontem, né, a MP da Liberdade Econômica para levar segurança jurídica para o empreendedor. No campo nós precisamos de alguma medida para devolver segurança jurídica para o empreendedor agrícola ou para o morador rural, ou para quem tenha qualquer propriedade no meio rural. Muito bem. Rodinei, tens falado muito sobre desmatamento. No seu apontamento final, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que vocês descobriram lá na CPI também. Quantas coisas saiu? Uma verdadeira caixa de Pandora. Uma das coisas interessantes que saiu, além das diversas... Na parte do INCRA, porque era a CPI da FUNAI e a CPI do INCRA, né? FUNAI, uma série de fraudes nas demarcações, autoatribuição também de pessoas que nunca foram indígenas, grupos organizados, influência de ONGs, recursos internacionais. E na parte do INCRA, o que se descobriu foi um sistema fraudulento também, né? Que se pode dizer que era assim, ó, um determinado grupo chega na frente de uma propriedade, diz que vai invadir, invade. Aí essa propriedade comportaria ali 80 lotes. Eles demarcam 200 lotes e atribuem para 200 pessoas que não são aquelas que invadiram.
Essas 200 pessoas vão e buscam recursos públicos, crédito de instalação, Pronaf, vários. Aí o funcionário do INCRA vai e atesta que está correto. O gerente do banco libera e o comerciante libera o material que ele quer comprar e acham todo o resultado entre essas pessoas. E o INCRA não titula. Aqueles coitados que estão lá e fizeram invasão, fizeram o serviço sujo, se inviabilizam e saem e abandonam a área. O INCRA vai lá, olha que abandona, está abandonada, vamos fazer tudo de novo. Mais 200 nomes. Bom, o que se descobriu? Que dos 749 mil lotes da reforma agrária, já distribuídos, 518 mil tinham indícios de irregularidade. Irregularidade em 18 mil lotes. Nós estamos falando na casa de 60 milhões de hectares. Então, assim, e quem que domina esse processo? Eles eram formalmente atribuídos ao MST, à CONTAG e à Comissão Pastoral da Terra. Eles que decidiam quem ocupava, quem não ocupava, quem transferia e quem não transferia. Então, assim, é um grande sistema bilionário de manipulação. E a questão da demarcação é o seguinte, essas pessoas que estavam... Consegue ser dinâmico, Rodinei, porque nós temos só 1 minuto de programa. Do desmatamento, o que se descobriu? Que essas pessoas que ficavam lá não tinham opção e desmatavam. Sim. E aí nós descobrimos que o maior desmatador do Brasil são os assentamentos do INCRA. É o MST, é a CONTAG. Então, quem desmata e quem desmatou de verdade foram os assentamentos em 88 milhões de hectares. Revelações impressionantes. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença de ambos aqui na edição de hoje do Cruzando as Conversas. É um tema candente, é um tema importante. Eu reputo que é de interesse de todos, e em especial dos gaúchos, porque estamos falando de um estado produtor que precisa das áreas de agricultura para poder expandir a sua economia, que vive uma situação tão complicada. O Brasil precisa de maior produção agrícola, porque tem que competir no mercado internacional, e nós estamos num momento onde a relativização da propriedade privada não pode mais ser tolerada. Sem propriedade não existe democracia, não existe Estado de Direito. Isso ao longo da história foi mais do que provado. Márcio, muito obrigado por ter vindo. 10 segundos para despedida. 10 segundos para despedida. Agradeço a todos, é um tema realmente latente, ele está vivo, né? Ele está meio que, parece que um pouco esquecido, mas ele precisa ser debatido, em nome da segurança e do futuro das nossas gerações no campo. Muito bem. Rodinei, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado eu pelo espaço. Eu só queria dizer o seguinte, que as pessoas devem sempre, quando veem essas matérias, contextualizar elas e tentar entender o que está acontecendo por trás desses movimentos. Muito bem. Nós voltamos amanhã, a partir das 22 horas, com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Amanhã nós vamos falar sobre a eleição na Argentina. O que esperar disso que parece estar surgindo no horizonte das relações diplomáticas do Brasil, a volta de Cristina Kirchner ao poder, o que isso impacta naquele país e no nosso, e no Rio Grande do Sul. Então fiquem ligados. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.